Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. O tema de hoje é diretrizes para uma boa gestão, princípios para liderar com foco no resultado, colaboração e melhoria contínua nos processos. Por que falar de gestão? Gestão eficaz é essencial para o crescimento sustentável de qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de empresa é necessário ter uma gestão eficaz. Bons líderes formam equipes proativas e comprometidas com os resultados. Pequenas atitudes moldam grandes resultados. Vamos revisar junto, nesse vídeo, as principais diretrizes de uma boa gestão. Não procure culpados, procure as causas. Focar na causa gera solução. Culpar as pessoas quando acontece um erro apenas cria medo. Então, ou seja, se você quer realmente que a sua empresa se desenvolva, você tem que, quando acontecer um problema, focar sempre na causa. Não ficar culpando as pessoas, isso não vai resolver. Identifica a causa, trabalha a causa. Ferramentas para identificar as causas. Quais são as ferramentas mais comuns? Ferramenta dos 5 porquês, que é onde você faz o porquê, que você vai identificando até chegar na raiz, né, na raiz do problema. O diagrama de Ashcalva, que é o conhecido como espinho de peixe, é outra ferramenta que ajuda bastante a identificar as causas de um problema. A cultura de melhoria começa com o entendimento profundo. Então, ou seja, muita gente deseja que a sua empresa tenha uma melhoria contínua. Mas na hora que você, simplesmente, quando acontece um problema, você vai atrás do culpado, né, para punir, para reclamar que ele errou, que faltou atenção, você não está criando uma equipe focada em melhoria contínua. Então, todas as vezes que acontece um problema na empresa e que você reúne a turma só para criticar, sem procurar identificar a causa, né, para falar só do efeito, você não está criando uma cultura de melhoria contínua. Não pense e não diga que não é da minha conta, né? Então, tem várias pessoas que, quando aparece um problema, né, principalmente nessas empresas que está sempre procurando um culpado e que se fala repetidamente do erro, né? Quem não está dentro do problema, a primeira coisa que ele pensa e muitas vezes diz não é da minha conta. Porque todos somos responsáveis pela melhoria dos processos. Mentalidade de dono, cada um faz a diferença. Quando você pensa como dono, raciocina como dono do processo, tá certo? Você vai encontrar soluções mais eficientes, soluções mais em conta, mais baratas. O sucesso de um setor depende da colaboração de todos. Então, ou seja, nesse ambiente que a gente só reclama sem procurar identificar, sem ir dentro do processo e verificar o que está acontecendo, a gente não consegue a colaboração de todos. A maioria fica com o pé atrás e não dá o seu melhor. Não pense, não diga, não tenho tempo, né? Isso aqui é outro termo que, Maria, não tenho tempo. E o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Tempo é uma questão de prioridade, né? Ou seja, muitas vezes nós da consultoria deixamos uma missão para ser realizada, quando a gente volta uma semana depois, não deu tempo, não tive tempo. Ou seja, em outras palavras, a pessoa não está priorizando a tarefa. Porque se ela priorizasse, tá certo? Se ele percebesse que aquilo que a consultoria está pedindo, que o chefe dele pediu, é importante, ele tinha priorizado. Então, esse é um ponto, né, para se pensar, para se refletir. Investir em melhoria evita retrabalho, pessoal. Muitas empresas têm um índice de retrabalho muito alto, né? Empresas que têm índice de retrabalho de 10%, 15%, praticamente todos os meses do ano. Né? Por que isso acontece? Né? Então, isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com a falta de investir em melhoria, né? Uma política de melhoria contínua. Quem organiza bem o tempo, multiplica resultados. Então, ou seja, se você é uma pessoa que sabe organizar o tempo, que sabe organizar a sua agenda de trabalho, fazendo o que é prioridade em primeiro lugar, tá certo? O resultado aparece. Os resultados aparecem e muito. Não pense, não diga, teoricamente está certo. A prática revela que a teoria pode não mostrar tudo.
mas a prática ela é igual à teoria, né? A prática pode não estar sendo feita da forma correta, então ela não vai mostrar tudo, como também a teoria pode ser documentada por uma pessoa que não entende o processo, né? E documenta de uma forma errada. E na hora que alguém pega essa documentação para aplicar, não funciona, né? Então, ou seja, uma teoria bem documentada, né? Uma prática seguindo o que está na teoria, ela vai dar resultado. Testar, validar e ajustar na realidade do chão de fábrica. Então, ou seja, não adianta, algumas empresas contratam empresas de consultoria, contratam estagiários para descrever processo. Então, ou seja, essas pessoas elas não têm a realidade do chão de fábrica. Né? Nós da consultoria, da SA Consultoria, a gente faz a documentação dos processos, depois que os processos estão estabilizados e com envolvimento de quem vai realizar. Então, quem vai realizar normalmente escreve, prepara todo o procedimento e a gente só valida. Então, e esse procedimento ele tem que ser validado por outra pessoa que não conhece o processo, ou seja, que vai dar uma lida e vai compreender se aquele processo uma pessoa que não está na prática do dia a dia consegue realizar. Então, essa é uma maneira de testar, de validar. O campo de batalha é o verdadeiro laboratório. Então, ou seja, a gente tem que realmente designar um tempo da gente para testar ideias, fazer experiências. Não diga com certeza sem dados, né? Algumas pessoas, quando acontece um problema, não, isso aqui com certeza foi isso. Sem avaliar, sem identificar as causas. Gestão precisa de fatos, não de achismos. Decisões sólidas são baseadas em números e evidência. Então, ou seja, tem um ditado antigo que diz que eu achei, eu pensei, é o pai e a mãe das coisas erradas que existem no planeta, né? Então é impressionante como a gente vê os palpiteiros quando acontece um problema. Muita gente sabe dar um palpite, mas pouca gente sabe arregaçar as mangas e ir dentro do processo para identificar a causa. Então, decisões sólidas são baseadas em números e evidência, não é simplesmente na minha vontade, no que eu quero. Menos certeza vazias, mais análises reais. Não diga acho que. Ter base sólida evita erros e transmite confiança. Então, se você é a pessoa que gosta sempre de dar palpite, você vai criar uma imagem na empresa, né, uma cultura de palpiteiros. Achar não substitui conhecimento, pessoal. Então, vamos procurar, né, evitar, né, tá dando palpite nas coisas que a gente não estudou, que a gente não tem conhecimento, que a gente não foi profundamente no processo para analisar. Argumente com dados, não com suposições. Então, ou seja, você tendo os dados apurados corretamente, é a melhor forma de argumentar. Aquilo ali, os números são impessoal, não é a tua vontade, é aquilo que está acontecendo. Vá ver. Isso é um termo que a gente usa na liderança Lean, né? Ou seja, tira a bunda da cadeira e vai lá no Gemba, onde os processos acontecem, e veja com seus olhos. Alguns gestores ainda estão bem atrasados nesse conceito, apesar desse conceito do Lean já está bem divulgado desde o século passado, desde 1950. Então, ou seja, já são mais de 70 anos, e ainda tem muitos gestores novos até, que está no birô dele sentado, a pessoa chega, dá a informação, ele toma como verdadeira aquela informação. Só que a pessoa está trazendo na visão dela. É diferente de você ir lá no físico e ver. Então, ver a realidade, não apenas relatórios e com informações passadas pelos encarregados. Então, você tomar decisão só na opinião de quem está trazendo, olha, a chance de você acertar é só de 5%. Né? Tem vários estudos sobre isso, onde 95% não dá resultado. Compreender o processo e seus desvios na execução. Então, ou seja, é impressionante isso. Hoje mesmo, numa empresa que eu estava trabalhando, a gente tinha lá uns problemas lá para ser resolvido, umas dificuldades no processo, e quando a gente foi analisar o processo, aquele erro era causado por uma outra situação. Então, ou seja, conversar com as pessoas, ver a execução, pedir para ver, ir lá no setor, tá certo?
Isso ajuda bastante a tomar a decisão correta. Tomar decisões baseadas em fatos, identificar desperdício, aumentar o engajamento da equipe, né? Vá ao Gemba, né? Veja com seus próprios olhos, compreenda com profundidade. Né? O Gemba é onde a coisa acontece, é onde os processos são realizados. Não pense, não diga, estamos fazendo o nosso melhor. Pessoal, quando eu escuto isso aqui, que a pessoa fez o melhor dela, aí eu começo a ficar preocupado, porque na verdade é o melhor hoje, né? Amanhã é um novo dia. Sempre há espaço para evoluir, sempre, sabe? Quando a gente acha que não tem mais espaço, vem alguém e encontra uma maneira, até realmente criando uma nova situação, né? Criando uma interrompendo aquela forma de fazer aquele trabalho, né? Então evolui. Vamos pegar um exemplo aqui na confecção do encaixe. Há muitos anos atrás os encaixes eram feitos na mão, molde de papel, e tinha lá o encaixador que passava o dia riscando lá, contornando os moldes, né? Então, ou seja, aquilo ali não tinha mais para onde evoluir. Então o que aconteceu? Temos hoje os CAD, né? Os sistemas que fazem os encaixes automaticamente. O conforto paralisa, a melhoria impulsiona. Então, muitas pessoas estão há anos dentro da empresa, fazendo do mesmo jeito, paralisado dentro daquele processo. Às vezes a pessoa está com 10 anos, 14 anos, 20 anos na empresa, fazendo do mesmo jeito, né? E com a velocidade que as coisas estão acontecendo, né, fora da empresa, um dia, quando a empresa se alertar para isso, né, vai tomar um susto, né? Então, ou seja, a melhoria ela vai impulsionando, né? A empresa tem a cultura da melhoria, isso ajuda bastante. Kaizen é um termo, né, da manufatura Lean, que representa a melhoria contínua todos os dias. Não diga, isso é problema de produção. Isso é impressionante como isso é colocado. O problema não tem CEP, afeta toda a empresa. Então, ou seja, o problema não é só da produção. O problema é do desenvolvimento de produto, o problema é da produção, o problema é do comercial, é do financeiro. O problema afeta toda a empresa. Não adianta um setor, não, isso aí é do outro setor, se vira, né? As empresas que são estruturadas, dividido bem as áreas, onde cada um tem um gestor que não interfere, não tem liberdade de interferir no outro setor, né? Isso acontece muito. Não, isso aqui é responsabilidade do corte. Não, isso aqui é do desenvolvimento de produto. Aí eu lavo as mãos, né? Onde, na verdade, qualquer problema que acontece afeta toda a empresa. Eu posso não ser diretamente o responsável, mas ele vai me prejudicar. A responsabilidade é sempre coletiva, pessoal. A responsabilidade é sempre coletiva. Não esqueçam disso. A solução vem do trabalho em conjunto. Sabe? Não existe uma pessoa lá, né? Tem gente que gosta de brincar de Deus, né? Tem muitos gestores, muitos supervisores que gostam de brincar de Deus, onde ele acha que sozinho ele tem a melhor solução. Não pense nem diga não conseguimos. Obstáculos existem, mas podem ser superados. Use criatividade e envolva a equipe. O impossível de hoje pode ser a inovação da manhã. Então, ou seja, o que é impossível hoje, amanhã tem uma solução. E a solução, muitas vezes, né, como eu dei o exemplo do encaixe, é você vir com um processo totalmente diferente. Você tem que interromper criando uma nova solução. É só o que está acontecendo hoje no mercado com as startups, né? Então, tem coisas que funcionaram até ontem que hoje já não vale nada a maneira que está sendo feita. E se nós, que somos profissionais do mercado, temos que estar sempre nos atualizando. Não diga acabou por hoje. A melhoria é um processo sem fim, tá certo? O espírito de excelência é diário, então isso tem que pertencer a cada um, sabe? Isso tem que estar dentro de cada um, o espírito da excelência. Não adianta você ter só umas febres de excelência e com poucos dias passar que não vai, que essa empresa não está com a cultura correta e você também não está alinhado com a nova situação. Todo dia é uma nova oportunidade de fazer melhor. Então grave bem isso. Todo dia você pode melhorar o que você fez ontem. Então eu costumo dizer que hoje tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então isso é uma regra que eu tenho como pessoa. Gestão é atitude, não apenas posição. Liderar é servir, ouvir e agir.
Grandes equipes nascem de pequenas mudanças consistentes. Qual diretriz mais se aplica à sua rotina? Essa é a consultoria industrial, né? É uma consultoria com mais de 20 anos de experiência no setor de indústria industrial, de confecções, de outros segmentos, especializada em manufatura Lean, tem um compromisso com a melhoria contínua, a redução de desperdício e resultado. Nós somos muito focados no resultado. Então, o nosso foco é um resultado com qualidade, né? E isso é um nosso diferencial. O que fazemos? Implementação da filosofia Lean, implementação de ferramentas de gestão para auxiliar no planejamento, programação e controle da produção, diagnóstico de processo, redução de desperdício, treinamentos de equipe, né, na parte de PPCP, tempos e métodos, controle de qualidade, etc. Né, o nosso treinamento, ele, quando é em company, a gente foca nas dificuldades da empresa, soluções personalizadas para aumentar a produtividade, né? Nós não temos uma forma de fazer a consultoria padrão. A gente monta nosso trabalho de consultoria de acordo com a necessidade da empresa. Nós auxiliamos na gestão industrial, na parte técnica e na parte humana, né? Sem nos responsabilizar diretamente pela execução de todos os processos. Mas a gente auxilia muito nisso, é o diferencial nosso. Isso faz com que a gente acabe passando um tempo maior nas empresas, porque a gente participa disso aí, participa do dia a dia, analisando os resultados, sugerindo, fazendo perguntas. Benefício: redução de custos e retrabalho, aumento da produtividade, melhor aproveitamento de recursos, prazo de entrega reduzido e melhora da qualidade. Se você tem necessidade de melhorar o resultado da sua empresa, entre em contato no telefone abaixo para marcar uma reunião sem compromisso para melhor conhecer nosso trabalho. Aqui tem o telefone, meu telefone, Sérgio Amorim, e da Magna Mota. Mais informações você pode procurar no Instagram, nas redes sociais, no nosso site e no canal do YouTube, né? Nesse canal onde esses vídeos estão sendo sempre colocados à disposição de todos, né? Nossos vídeos são um pouco mais longos porque tem realmente conteúdo, né? E peço a todos que marque lá com um joinha lá que gostou, divulgue esse vídeo com mais pessoas, isso vai ajudar o nosso canal a crescer, ok? Muito obrigado e até a próxima.